Bora, gente. Muita paz para vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos na nossa aula 5 de nutrição. O que foi que eu fiz nessa aula 5? Para não protelar muito, porque como eu disse a vocês, aqui ninguém está fazendo curso de nutrição, é uma disciplina para dar uma base para vocês. O que foi que eu fiz nessa aula 5? Eu compactei. Nós vamos dar hoje vitaminas, sais minerais, água, certo? E aí a gente fecha a questão dos nutrientes, certo? Para poder a gente trabalhar. Coloquei algumas curiosidades, certo? Porque a disciplina de nutrição é para que vocês tenham uma noção nutricional, não só para os pacientes, mas também para vocês. Né? Por que eu digo isso? Porque no hospital, na verdade, quem vai ficar a cargo? A responsabilidade nutricional é da nutricionista, certo? Não somos nós. Mas a gente tem que ter só uma base para saber o que a gente está fazendo e até para, se houver uma necessidade, uma emergência, a gente saber o que está fazendo. Ok? Vamos lá. A gente começa, eu coloquei logo essa foto, né? Primeiro porque eu achei bonita, né? Frutas que pouca gente, a gente tem uma certa resistência, não é? No nosso mundo comercial, vamos assim dizer, as pessoas dão muito mais valor a um tangue da vida, né? A um tangue da vida, porque ele é mais prático. E a praticidade nos distancia daquilo que é mais saudável. Então, as frutas e verduras são as nossas maiores fontes de vitamina, certo? São coisas assim que a vitamina o nosso corpo não produz, mas a gente precisa, inclusive vocês vão perceber que eu chamo a atenção de duas vitaminas, mais ou menos, se não me engano, é a vitamina D e a vitamina A, para a importância que ela tem, principalmente dos raios solares, que através deles, nossa pele ela consegue absorver com maior intensidade essa vitamina. Então, nós precisamos de vitaminas e por elas serem tão importantes, nós precisamos buscar em algum lugar, certo? Elas são reguladoras. Eu acho que eu já cheguei a falar com vocês que é como se fosse um carro, o óleo de um carro. Não basta você ter só a gasolina para andar. Se você não tiver o óleo, bate o motor. Não adianta só você requerer proteínas, os sais minerais, os carboidratos, que é a nossa energia, a nossa fonte primordial de energia, se nós não tivermos as nossas vitaminas, que é quem vai regular. Vai para onde? Aonde é que precisa mais? Aonde é que tem que ser liberado? Então, as vitaminas são essenciais, são imprescindíveis. Mas volto a repetir, não é que ela seja a mais importante, ela é importante. Todas elas, juntas, precisam estar presentes para que o nosso organismo funcione e consiga captar, absorver todos os nutrientes que são necessários para a vida humana, ok? O que são as vitaminas, então? São nutrientes necessários ao corpo que, no entanto, não são fabricadas por nós. Por isso, saber onde podem ser encontradas e a importância delas dentro do organismo é necessário, já que seu consumo é imprescindível. Eu coloquei aí errado, viu, gente? Eu repeti, já que seu, botei de novo, já que seu. Não. Quando eu for mandar os slides, eu tiro antes. Tomara que eu lembre, certo? Então, assim, nós não produzimos, precisamos captar fora. Então, é por isso que a nossa alimentação requer uma quantidade de frutas e verduras, certo? Eu vou mandar para vocês umas tabelazinhas, né, para que vocês tenham uma noção, principalmente das fontes, né, algumas tabelas que eu fui encontrando, e aí vou colocar como se fosse uma apostila e mandar para vocês, possivelmente ainda hoje, certo? Bem, na nossa linguagem, o que são, na verdade, as vitaminas? São substâncias orgânicas essenciais. Orgânicas
essenciais, necessárias em pequenas quantidades diariamente para que o organismo desempenhe bem suas funções. No meu jeito tosco de ser, de ignorância que eu sou, certo? Imagine que vocês estejam sempre tendo que tomar um lubrificante, né? Para que o nosso organismo consiga que as catracas, né? Como uma máquina, funcione de forma leve, né? De forma mais solta, né? Então, assim, a vitamina serve para isso. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, a vitamina é para fazer comer. E não é isso. Quando uma pessoa vai para o médico e que sai de lá que o médico não passa uma receita de vitamina, esse médico não presta. Porque meu filho não está se alimentando, ele precisa de uma vitamina. Não adianta. A vitamina que o médico passar, se não houver uma deficiência, gente, nenhum nutriente deve ser passado se você não souber qual é a deficiência de qual nutriente você tem. Bota isso na cabeça. Agora, todos os dias você precisa desses nutrientes para que não haja deficiência. Entendeu? Porque se houver, você vai ter que tomar mais, vai ter que ingerir mais alimentos ricos nesse nutriente que está em deficiência. Então, todos os dias precisamos de nutrientes para que o nosso corpo funcione e não haja queda de nenhuma delas. Se a gente conseguir manter esses nutrientes de forma adequada no nosso organismo, tudo vai funcionar de forma a contento. Vai ser aquela máquina que uma engrenagem toca na outra para a outra funcionar, uma outra vai tocando na outra para funcionar e o nosso organismo vai funcionar. Quais são nossas necessidades fisiológicas? É uma necessidade das nossas eliminações, o defecar, o urinar, a alimentação é uma necessidade fisiológica, certo? O sexo é uma necessidade fisiológica, certo? O medo, em pediatria vocês ouvem isso, o medo é uma necessidade da criança, né? Ou seja, existem necessidades que nós precisamos ter para sobreviver. Por isso que é fisiológico, para o nosso organismo funcionar. Alimentação, porque o nosso corpo precisa de energia, não é? Eliminações que você precisa colocar para fora as impurezas daquilo que não foi absorvido. Então, aí você vai urinar, você vai defecar, você vai colocar para fora as toxinas através do suor. Então, nosso corpo tem um mecanismo de adquirir algo e de eliminar aquilo que não serve. Se uma coisa está errada, alguma coisa vai ficar comprometida. Certo? E está exatamente na alimentação nossa fonte primordial para que o nosso corpo demore de cair. Agora, o que acontece muito? Nós, principalmente vocês aí que são jovens, né? Para vocês que nunca, graças a Deus, nunca aconteceu nada demais, nunca adquiriu uma patologia mais séria, não se preocupa com isso, se nunca aconteceu. É por isso que a minha mãe sempre dizia que a gente só fecha a porta depois que é arrombado. Por quê? Porque só depois que a gente vê o prejuízo na nossa porta, no nosso corpo, na nossa saúde, é que a gente vai dar importância a algumas coisas. Por exemplo, eu tenho 57 anos, eu nunca, não me lembro de mais cedo colocar na minha comida determinados alimentos, determinadas verduras que eu torcia o nariz. Brócolis, couve-flor, né? Abobrinha. Eu só preciso ainda ver se eu dou um jeitinho de introduzir berinjela. Ou seja, determinados recursos que nós temos aí de graça. Nós temos substâncias que estão nas medicações de graça na nossa alimentação. A pró de vocês hoje toma um complexo vitamínico. Por quê? Porque eu tenho consciência que a minha alimentação precisa um pouco mais além. Mas como a minha idade, que isso não é de uma noite para o dia, você pode mudar a sua alimentação a qualquer momento. Mas assim, quando você chega na idade que eu tenho, onde o metabolismo vai começando a ficar mais lento,
né, essa absorção vai ficar prejudicada. Então, eu prefiro usar um complemento vitamínico para suprir uma necessidade que eu não coloco por minha causa mesmo, através da alimentação, certo? Então, diariamente, quantidade, não só aqui está falando da vitamina, mas quantidade de nutrientes precisam ser colocadas no nosso organismo, ok? Bem, quais são os tipos de vitamina que a gente tem? Basicamente, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. As lipossolúveis são aquelas solúveis na gordura. São aquelas que são oleosas. Já hidrossolúveis, elas são solúveis em água, são aquelas líquidas. E aí aqui a gente tem, olha, a vitamina lipossolúveis, a DEC, né? A gente já sabe que a DEC, essa palavra é a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. A gente coloca esse nome ADEC para poder favorecer você absorver mais quais são. E as hidrossolúveis, as do complexo B, né? Você tem aí a vitamina C. Então, são vitaminas que são mais líquidas. Você olha, parece um líquidozinho mesmo, água, toda aguada, porque elas são solúveis em água. Então, podem estar ligadas às gorduras, no caso as lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, ou não, como as vitaminas do complexo B e da vitamina C, certo? Então, é importante que vocês saibam discernir qual a importância, por que ela tem esse nome lipossolúveis e por que tem a hidrossolúveis. Se você, olha, repare que não é nem fácil de vocês aprenderem quais são elas. Mas o que é difícil? Saber quais são as fontes, certo? Saber as fontes dessas vitaminas. Então, assim, não fiquem agoniados em querer saber as fontes. Quanto mais fontes eu souber, melhor. Não. Sabe o que é interessante também? A vitamina A tem um nome científico de retinol. E essa é fácil de você decorar, sabe por quê? Porque é a vitamina que favorece a visão, certo? Nos dá... Daí a importância de quanto mais você vai se aproximando da velhice, essas vitaminas precisam estar no organismo para que você não danifique áreas importantes, ao caso da visão, certo? Vitamina D, ela é chamada de calciferol. Tenha cuidado, porque muitas vezes se confunde, né? Onde é que você encontra o calciferol? Não, é a vitamina D. A gente lembra logo de quê? Do cálcio, né? Mas é a vitamina D. A vitamina E, tocoferol. A vitamina K, filoquinona. Então, assim, é interessante. Vitamina B1, tiamina. Vitamina B2, riboflavina. B3, niacina. Ácido patotênico da vitamina B5. Piridoxina, vitamina B6. Biotina, vitamina B8. O ácido fólico, vitamina B9. Ou seja, gente, né? É aquela listinha que eu sempre falo com o pessoal que está dando comigo fundamento de enfermagem. Pegue uma cartolina, um papel jornal, né? Coloque ela na frente da sua cama para quando você deitar, todo dia você olhar. Aí você acaba não decorando, você vai fixar, certo? Decorar e fixar são coisas parecidas, porém diferentes. Viu? O fixar, você fixa, tudo que você fixa, você não esquece mais. E o decorar você esquece. Tá certo? Vamos lá. Estou chamando a atenção aqui da vitamina D, certo? A vitamina D, ela é produzida pela pele. Ela é produzida pela pele. Quando você expõe, ou melhor, desculpe, quando você se expõe aos raios solares. Tendo sempre o cuidado que vocês sabem que de uma forma saudável, não é para você colocar o biquíni para a praia e ficar se torrando lá até às 6 horas da tarde. Não é isso. A gente sabe que os melhores raios para que você tome, que seja saudável para você se expor, é até às 10 horas da manhã.
e com algumas restrições. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a nossa camada de ozônio, que já foi danificada há muito tempo, né, deixou de filtrar de uma forma adequada. Então, mas o que se sabe de base é que os raios solares, até as 10 horas da manhã, tá de bom tamanho. Não vá até 10 horas, não. Vá até 9 horas, certo? Você vai lá, vai se expor, se hidratando. Quando eu falo hidratar, não é você colocando aqueles bem, bronzeadores que ficam vendendo pelas praias, não. Hidratar é a todo instante você levantar. Você pode usar seu hidratante, pode, para proteger sua pele, no fator adequado para a sua pele. Você vai tomar o banho periodicamente quando está ali perto da praia. Inclusive, se você quer se queimar, a constância de você ir e vir tomando banho de mar favorece a você se bronzear mais rápido, certo? É o que muito acho o contrário. Prefere ficar torrando, todos tirados em cima de uma areia quente até 4 horas da tarde, que o que você vai fazer simplesmente é se mascarar, certo? Então, até 9 horas, vai lá, toma um banho, muito líquido, certo? A hidratação é por aí, muita fruta, ao invés do acarajé, a fruta, ou seja, coisas que nós não temos hábitos. O acarajé é gostoso? Eu sou viciada. Mas, obviamente, você debaixo de um sol quente, comendo um acarajé que é gordura. Peraí, que aqui entra de vez em quando umas abelhinhas que são chatas, mas a gente mata ela. Então, assim, é muito gostoso. Mas gordura com sol não pode acontecer. Sol é hidratação, sol é água de coco, sol é suco, sol é água. Além da exposição ao sol, a vitamina D pode ser obtida através de fontes alimentares como óleo de fígado, óleo de peixe, frutos do mar, o próprio peixe em si, né? Leite, olha, leite, gente, vai estar em todos os patamares. Leite é o líquido mais completo que existe. Bem como a cerveja, se não fosse o álcool, apesar de que já tem a cerveja sem álcool. Mas aqui não é gozação nenhuma, não é sacanagem, não. Mas são 2 líquidos ricos. O leite tem 90% dos ingredientes. Você vê falar em leite nas vitaminas, você vê falar em leite nos sais minerais, você vê falar em leite na proteína, ou seja, é um alimento muito rico e que nós precisamos, tanto o leite como os seus derivados. Aí vai o queijo, vai o iogurte. É por isso que você vê a maior parte dos alimentos dentro de um hospital à base de leite, certo? De manhã, o leite, o leite com café, a vitamina, certo? O iogurte. Então, isso é excelente, é muito rico, né? A base da criança é justamente, que a gente vai falar lá na frente da alimentação da criança, da gestante também, vocês vão ver que é a base do leite, ok? Então, qual é a função? Qual é a função real das vitaminas? Basicamente, ela é reguladora, certo? Ela regulariza o seu organismo para que todo o mecanismo de absorção dos outros nutrientes aconteçam. Então, as vitaminas, com uma ou mais funções no organismo, têm papel fundamental na utilização de carboidrato, das proteínas, dos lipídios, ajuda nas reações de bioquímica que vocês vão ver lá nos sais minerais. Os sais minerais é algo assim que a gente pensa assim, poxa, ele é tão pequeno, tanto é que a aula de sais minerais, os slides de sais minerais, parece que só tem 1 ou 2. Porque a função dele é de uma... Como é que eu vou dizer para vocês? É de algo tão comum, mas tão básico e importante, que a gente não pode ficar sem eles. Mas deixa eu chegar a sais minerais que a gente entra no assunto. A vitamina A, por exemplo, desempenha importante função na visão, crescimento e imunidade, o que eu disse nesse instante, né? A vitamina A é chamada de retinol.
Não lembra a retina? Onde é que está a retina? Globo ocular? Pronto, ela é fundamental, né, para a função da visão. Também pelo crescimento, também para a imunidade. Ou seja, a gente aqui a gente não tem como assim colocar para vocês uma importância, uma função maior ou menor das vitaminas ou de qualquer nutriente. Todos têm funções por igual. Um depende do outro. Observação. As vitaminas do complexo B e da vitamina C não são armazenadas no organismo. Ou seja, nós não temos a capacidade de armazenação. E o seu excesso é eliminado pela urina. Então, por exemplo, você está gripado. Isso é comum, não é só vocês que fazem, não. Todo mundo faz isso. Vamos tomar vitamina C? Vamos embora. Por que vitamina C? O que se preconiza para ela, que é excelente para as questões respiratórias, para as patologias respiratórias. Aí você toma. O que é que o seu organismo faz? Vai captar aquilo que serve, a quantidade que serve para o organismo, e o excesso joga fora. Muitas vezes, o seu problema de ter ficado gripado não está por conta da deficiência de vitamina C, não. Não. É uma virose. E aí? Então, o que é que faz com aquele excesso? Vai ficar lá guardadinho mais para frente? Não. O nosso organismo vai eliminar. E no caso da vitamina C, vai todo pela urina. Então, não adianta. Eu conheço gente que todo dia de manhã toma uma pastilhazinha ou de Cebion ou de Redoxon. Meu Deus, todo dia de manhã, misericórdia, já pensou? Então, não é. O nosso organismo não armazena, você só vai cultivar ela, você só vai fixar ela se houver necessidade, certo? O que ocorre mais facilmente quando a temperatura aumenta ou na presença de luz, ar e umidade. O que ele está querendo dizer aí é o seguinte, que são vitaminas que são sensíveis à luz, que são sensíveis ao ar e à umidade, certo? É por isso que na composição dela, acho que a gente falou isso na última aula, alguns alimentos que são dados de forma parenteral, ou seja, na veia do paciente, está lá empendurado, quem vai fazer isso é a nutricionista, ela coloca um saquinho escuro para que a luz, para que a umidade não faça, não entre, não incida nessas soluções e danifique, né? Alterem o seu valor. As vitaminas A, D e E, as vitaminas A, D, E e K podem ser armazenadas no organismo quando consumidas em quantidades maior que o necessário. Então, ou seja, essas, a miserável, porque são gordurosas, lembra do fígado? Pronto. Quando consumidas em quantidade maior que a necessária, não se perdem com tanta facilidade quando passam por processo de cocção. Ou seja, por elas ser já gordurosas, quando você faz um processo ou de como é que chama? Rechear o alimento, né? O recheio, ou até mesmo uma fritura, ou os assados, os cozimentos de uma forma geral, você não perde tanto elas, porque elas são mais densas, né? Então, você tem a vitamina B e a vitamina C, elas são hidrossolúveis e elas não ficam retidas no nosso organismo se você ingerir em quantidade. Elas são mais leves. Já as vitaminas lipossolúveis, elas podem ser armazenadas quando vocês consomem elas em maior quantidade. Porque lembra que nós temos o fígado, que produz a bile, e que a bile está lá exatamente para pegar esses alimentos que são ricos em gorduras, e as vitaminas é uma forma de gordura, esse tipo de uma forma de gordura oleosa. A bile está ali para quebrar tudo e armazenar, ok? Atenção! Os alimentos ricos em vitamina C e vitamina E, associados com a vitamina A, podem proteger o organismo de muitos tipos de câncer e doenças do coração. Olha que coisa boa! Servem como antioxidante. Olha, quando você ouve falar isso, não dá vontade de você pegar um suco de laranja, sem açúcar, sem nada, tomar, um suco de limão. Limão, gente, é riquíssimo. Acerola, rica em vitamina C.
né? Passar a comer menos carne, passar a comer, absorver mais peixe, principalmente a sardinha. O consumo do leite serve como antioxidante natural e combate as substâncias químicas adquiridas no meio ambiente pela fumaça do cigarro ou poluição do ar, ou formadas pelo próprio organismo. Então, assim, gente, eu aqui não sou nutricionista, certo? O que eu estou passando para vocês é aquilo que passaram para mim um dia. Aliás, as minhas aulas de nutrição foi tudo à base de pesquisa. O professor chegava assim, gente, veja aí, vitamina A, todo mundo vá pesquisar. Se nós tivéssemos, claro que talvez na turma de vocês já não fosse eu, né? Porque vocês são do turno da noite, eu não dou aula à noite. Aliás, eu não gosto nem quando a aula é remota, me dá um negócio assim com a noite. Eu tenho um problema sério com a noite. Mas, presencialmente, se nós estivéssemos lá, essas questões dos nutrientes não seria em aula só, não. Eu iria fazer uma feira, certo? Uma feira para que vocês se colocassem. Olha, eu estou tendo uma ideia aqui fantástica, viu? Estou tendo aqui uma ideia fantástica, mas eu vou amadurecer e depois eu jogo para você. Vou ver se vai dar para fazer. Porque presencialmente era isso, era uma feira em que colocava-se cada nutriente com uma equipe, certo? Água, proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais e lipídios. Seriam 6 equipes, cada um com um nutriente, e faziam uma feira. Mas feira assim, de fazer a comida, trazer como alimento. O pessoal da onde eu passei, as escolas por onde eu passei, era uma época gostosa, porque as outras salas iam visitar e se aproveitavam para se alimentar. Mas muita coisa vocês adquirem com essas informações que você passa. Uma equipe só vai falar da vitamina A, vocês vão ter contato com as fontes de vitamina A. É interessante. Eu vou amadurecer a ideia, viu? Deixa aqui quietinho. Vamos lá. Bem, nem mais, nem menos. O que eu quero dizer não é só a vitamina, não. Qualquer nutriente, nem muito, nem pouco. O equilíbrio. A ausência da vitamina pode ocorrer pela falta de alimentos na dieta das pessoas. E aí, gente, a gente não só pela ignorância que eu falo por ignorar, né? As pessoas às vezes não têm esse hábito de ingerir não só as vitaminas, como qualquer outro nutriente. Mas a vitamina a gente chama muita atenção porque a fonte dela, frutas, a maior fonte, frutas e verduras, nem todo mundo tem o hábito, principalmente a pobre das verduras, né? Algumas pessoas não têm o hábito de se alimentar com as verduras. Fruta até que vai, né? Tem aquela ou aquela outra que gosta, elas são docinhas, mas no caso da verdura não, né? A maioria das verduras tem que sofrer um processo de cocção para poder você ingerir. Agora, um conselho que eu dou para vocês, para quem não quer, né? Você vai cozinhar um arroz, né? Coloca uma verdura lá dentro para cozinhar, porque vai soltar. O ideal é a verdura cozida no vapor. Mas para você que não gosta da verdura, o que você vai fazer? Você vai cozinhar, vamos supor, no arroz, bota lá uma verdura lá dentro, um chuchu, uma batatinha, ou a cenoura, né? Que a maioria das pessoas até comem. Mas você não precisa ter ela à vista. Terminou de cozinhar um arroz, você tira as verduras que estão inteiras, e aí quem não gosta vai comer o arroz sem saber que está comendo os ingredientes da verdura sem nem ver, porque a água retirou e absorveu ali mesmo no arroz. Então, é uma ideia, né? Os sucos, as frutas podem ser requeridas através de suco. Então, assim, é importante, principalmente para quem é mãe, para quem tem filho, enquanto vocês podem manipular a alimentação. Eu digo isso que quando chegam a uma certa idade, os carinhos ficam insuportáveis, né? Ficam antipáticos. Não come isso, não come aquilo outro. Então, enquanto criancinha, enquanto ele começa, a gente vai falar sobre essa alimentação da criança. Enquanto você pode dar o alimento, porque a criança é mesmo que cachorrinho novo, o que vier pela frente ela come, né? Essa carência de nutrientes pode causar a famosa cegueira noturna, a qual, se não for tratada, pode provocar lesões na córnea e deixar a pessoa cega, certo? A deficiência de enxergar, principalmente à noite. Eu conheci um médico, inclusive, que ele dirigia, mas até quando dava 5 horas ele ficava agoniado para ir logo para casa por causa da iluminação, certo?
Além desta consequência, o sistema imunológico na infância pode ser afetado e assim levar à morte por infecções, já que as vitaminas atuam diretamente nas questões imunológicas. Se você está descoberto, né, você tem uma facilidade de pegar a infecção. Já que o combate sem a vitamina A mostra-se mais difícil. Eu estava, um exemplo meu, né? Eu digo isso que acontece comigo em casa, né? E com vocês deve acontecer ao mesmo tempo. Eu obrigo, né? É uma questão de obrigar meu filho, que é uma criancinha de 22 anos, a tomar mel. Mel puro, não é mel qualquer mel não, viu gente? Tem muito mel aí na rua que é de açúcar. É o mel puro, o mel de abelha mesmo. Ele é rico principalmente em vitamina C e outras vitaminas, certo? Mas ele é interessante para a questão da imunidade. Então, assim, para que eu estou tomando? Que é a pergunta que ele faz. Para que eu quero tomar o mel? Serve para gripe, mas eu não estou gripado, mas é para não gripar, porque depois que você está gripado, não tem o que fazer mais. Você vai ter que passar por todas as etapas, mas não entende. Quanta coisa de alimentação é para nos fortalecer para que você não adoeça. Porque depois que você adoece, não tem mais o que fazer. A pobre das vitaminas, dos sais minerais, das proteínas, dos carboidratos, não vai resolver mais nada. Ao contrário, você vai perder a capacidade de absorção. Então, alimento é profilático, alimento é saúde. Alimento você precisa ingerir para não adoecer. Aí eu coloquei, gente, algumas curiosidades aqui para vocês. Inclusive, eu tive a preocupação de colocar os desenhozinhos, foi tudo copiado e colado, viu, gente? Eu não sou inteligente assim, não. Mas assim, por exemplo, número 1, fígado de boi, que é a carne mais completa que tem. Olha o número 1 onde está, no fígado do boi. O número 2, do queijo, onde está o 2? Aqui no queijo. Então, eu fui correlacionando numericamente com a gravura. O fígado de boi traz benefícios ao sistema imunológico. Imagine, se a gente for, quem tiver curiosidade, inclusive, pega um site sério para você ver o quanto de nutrientes que o fígado tem. Mas se você for passar isso para o leigo, ele vai fazer caras e bocas. E de qualquer sorte, dificilmente você encontra uma criança que gosta de fígado. Eu mesmo, quando era criança, não gostava. Mas hoje, como numa boa, é uma carne gostosa, muito bem preparada, ela é gostosa. Então, o fígado, ele atua, né, no sistema imunológico. Queijo. Os com maior quantidade dessa vitamina são os queijos. Aqui, ó, vamos voltar aqui rapidinho. A gente está falando muito mais a vitamina A, viu? Vitamina A. Mas eles não têm só vitamina A. Queijo, os com maior quantidade da vitamina, no caso da vitamina A, são os queijos de Minas, o requeijão e o queijo prato, certo? Mas todos os queijos possuem uma quantidade razoável dessa vitamina, certo? Como ele é derivado do leite, ele é completo também. O ovo é um dos mais nutritivos, a vitamina A é encontrada na gema. Todo mundo diz, porque a gema é isso. Não, a gema é saudável, tem que saber comer, se alimentar, como tudo e qualquer coisa, certo? Um ovo equivale talvez a 2 pedaços de carne. Então, a nível de proteína, que a gente está falando aqui também de outros nutrientes, o ovo é muito completo, certo? Como é que chama? Desportista, de manhã, ele come ovo duro, né? O ovo cozido, ele come ovo cozido, né? Por que será? Vamos pesquisar. Número 4, a batata doce, né? A batata doce, principalmente as roxas e amarelas, contam com uma alta taxa dessa vitamina A, certo? Eu mesmo adoro, eu não sei porquê, mas eu gosto mais da batata roxa do que da batata branca, né? Então, ela é muito rica em fibra, né? Ela retarda os índices glicêmicos. Então, quem tem diabetes, comer batata doce é muito bom, né? Porque ela sacia e ela não é a velocidade da glicose existente nela é retardada. Ela não tem uma velocidade que vá agredir com o tamanho como se você estivesse comendo um doce. Manga, quando está madura, é rica também nessa vitamina A.
O leite, o integral, conta com uma boa quantidade da vitamina A. Aqui, gente, é mais curiosidades para que vocês... Vamos supor um texto que eu queira colocar na prova. Vocês aí... E aqui é fácil, porque você está de uma forma lúdica, vendo a teoria e olhando para a gravura, certo? Mamão, o sétimo. Mamão papaya. Ele oferece 1/3 de vitamina A que as pessoas precisam no dia. E outra, ele é delicioso, né? O mamão Havaí, em que você, qualquer um... Olha, eu nunca peguei um mamão Havaí para não ter um sabor adocicado. Eu acredito, aí não tenho essa como é que se chama? Cultura nutricional toda, né? Talvez pelo tamanho dele, não sei. Mas olha, você pega qualquer mamão Havaí, ele é doce. Já o outro, né, que chama amargosa, sei lá, o grandão, o comprido, você tem que dar sorte em pegar um mamão docezinho. Mas o Havaí, você pega qualquer um, você tem a certeza que vai ser doce. A laranja, além da vitamina C, ela conta também com a quantidade da vitamina A em sua composição. Veja quanta coisa. A abóbora também, nela é recomendada para o cuidado com a pele. Então, a abóbora também tem a vitamina A. Damasco, que muita gente consome, ele é delicioso. O damasco é aquele que vem desidratado. É muito gostoso, muito gostoso. Por conta da vitamina A, em sua composição, torna-se um poderoso antioxidante. A cenoura é uma grande fonte de vitamina A também, por isso uma aliada na redução do risco de câncer, além de retardar o envelhecimento. Aí você diz, eu estou com 57 anos, se eu começar a comer cenoura que nem coelho, não vou ficar velha? Não, velha eu já estou. É a mesma coisa da casca do ovo, cálcio. Não existe um cálcio melhor do que o que tem na casca do ovo. Você pega o ovo, você não pegou para fritar, né? Aquelas cascas, ao invés de jogar fora, guarda num recipiente, seca, deixa ela bem sequinha. Quando ela estiver bem sequinha, você baixa no liquidificador, faz um pó e esse pó você vai jogando na comida. É excelente. Agora, é para quem já que é idoso? Não. Todo e qualquer nutriente é um tratamento que vem lá do nascimento até chegar para que você chegue de uma forma saudável à fase idosa, né? Na terceira idade, como é chamado, certo? Tinha uma época que tinha um tal de cartilagem de tubarão. Oh, meu Deus, quanta gente foi atrás da cartilagem de tubarão. E quando caía, arrebentava a mesa, se arrebentava todo. Era o cansaço normal do idoso. Então, assim, só conseguiu enriquecer, né? Não mais o organismo, mas o bolso do fabricante, certo? Brócolis conta com uma ótima absorção da vitamina A, importante para o sistema imunológico. Olha o brócolis, quando eu soube disso, eu estou aos pouquinhos inserindo ele, né? Olha ele aqui, o 12, o brócolizinho. Eu trocava, até você vê que é ignorância, brócolis com couve-flor, eu trocava. Espinafre. Uma xícara de espinafre oferece a quantidade que uma pessoa necessita por dia da vitamina A. Espinafre. Se você bota na salada, você nem sente que tem ali. Lembra de Popeye? Para quem é do tempo de Popeye? Eu sou o marinheiro Popeye, ele abriu uma latinha de espinafre e aí os músculos começavam a surgir, ele brigava e sempre ganhava. Né? Era um desenho animado, mas só para ilustrar a importância que é o espinafre. O pêssego é a fruta mais rica em vitamina A e tem função antioxidante. Claro e evidentemente, gente, que a gente sabe que alguns alimentos que a gente está citando aqui, que a gente está comentando aqui, são caros, certo? E nem todo mundo tem a condição, certo? Então, assim, é para quem pode, ou de vez em quando acontecer. Olha, se você comprar, um exemplo, isso eu estou falando por mim, viu, gente? Uma bandejinha de couve-flor, ela é cara. A depender do tamanho que ela é vendida por quilo, chega a mais de R$10 uma bandejinha. Então, logo de cara, pelo preço, a pessoa não compra. Pelo aspecto, piorou. Pelo sabor, pronto, não vai mesmo. Foi o que eu fiz, eu comecei a congelar eles. É caro, mas se você destroça ele rende muito. Você faz o esquema de branqueamento e armazena ele no seu freezer e você vai colocando ele no arroz, na salada,
pode até moer ele, colocar os farelozinhos no alimento, certo? No molho, e aí você ingere sem nem sentir que está ingerindo. Porque o importante não é você só ingerir o que você gosta. O importante é você ter a certeza que mesmo sem gostar, você está ingerindo sem sentir o sabor. Isso é importante, gente. Viu? Eu estou batendo isso na tecla porque eu sei o quanto eu estou ganhando com a introdução de determinados alimentos na minha alimentação. Apesar de pouquinho, né, porque é muito caro, a gente coloca assim mesmo. Pronto, chegou aí, os sais minerais. Ó, imagine uma construção onde você tem um monte de coisa na construção, né, para erguer um prédio, certo? Mas não adianta você ter tudo aquilo que você tem na construção se você não tiver algo, levantar um prédio. Até numa casa, né? Pra, lá em cima, nos locais mais altos. Eu comparo muito os sais minerais com um andaime, em que a necessidade dele, ele pode parecer pequeno, mas sem ele a gente não vai para lugar nenhum. Eu não sei se vocês lembram das bombas de íons. Quem eram íons? Os minérios, os sais minerais. Eu quero ver você ter um crescimento saudável a nível ósseo, a nível de sangue, se você não tiver uma riqueza de sais minerais, que são difíceis também de encontrar. Eles são bem encontrados em crustáceos, nos peixes, no leite, certo? Então, são substâncias inorgânicas, ou seja, até para absorver, ele é mais para pegar, assim, ele pega o íon e leva para a célula. Quando a gente falava na bomba de sódio, né? Quando você ingere o sal, em que tem que levar para dentro da célula e tem que tirar o excesso, quem faz isso são os sais minerais. Então, são substâncias inorgânicas necessárias ao organismo que ajudam as reações bioquímicas, ou seja, todo o processo químico do nosso corpo, quem faz, quem auxilia são os sais minerais. Sem ele não tem. Participam de estruturas do corpo, hemoglobina, do sangue, ossos e outros, e auxiliam o equilíbrio da água no corpo. Ou seja, a entrada e saída desse líquido no interior da célula, quem faz isso, quem propicia, quem é um agente facilitador? Os sais minerais, certo? Ele até que não é muito falado, mas se você não tem uma quantidade satisfatória deles, o que é que vai acontecer? Até o nosso sistema circulatório fica logo, nosso coração, os batimentos cardíacos é quem mais precisa dos nossos sais minerais. Quais são as funções dele? Suas funções principais estão ligadas à estrutura e formação dos ossos, regulações dos fluidos corpóreos, ou seja, dos líquidos corpóreos e secreções digestivas, né? Você tem os ácidos, as enzimas, tudo isso precisa de sais minerais. E se não tiver os nossos ácidos digestivos, nossas enzimas digestivas, nós não vamos favorecer o processo da digestão. Vai comprometer a nossa digestão. As funções desses minerais... quer ver uma coisa? Não vou muito longe. Peraí, é porque às vezes eu lembro de uma coisa. Se você não tiver cálcio, como é que você vai formar a estrutura esquelética do nosso corpo? Não tem como. Como é que a gente vai favorecer o crescimento de uma criança? Enquanto feto, até lá, nós precisamos de cálcio. Daí porque Ai, peraí, minha gente, que as pernas aqui dói. Também não adianta botar pra cima. Como é que chama? A gestante, a alimentação dela vai mudando a cada trimestre. E no início, se não tiver uma fonte segura com sais minerais, ossos e sistema nervoso da criança vai estar comprometido. Quantas crianças nascem com deficiência neurológica? Quando vai se descobrir, é por deficiência, desse ou daquele minério. Quando vocês falam assim, precisa de ferro, fulano está anêmico, precisa de ferro. Ferro é um sal mineral. Hoje, graças a Deus, o que é uma água mineral? É uma água enriquecida. Minérios.
que na nossa água comum da torneira também tem. Os minérios vão vindo da terra. Quem tem, como é que chama? Fonte cisterna, em que a água vem através de minadouros, ela vem trazendo toda a questão mineral que tem na terra. Então, você não vai ter uma estrutura esquelética saudável se você não tiver com os padrões de sais minerais adequados para o corpo, no início para a formação dos ossos e no decorrer da vida para manter o enrijecimento desses ossos. As funções desses minerais estão relacionadas às relações bioquímicas, ao sistema imunológico e à ação antioxidante. Exemplo: ferro, cobre, fluoreto, manganês, zinco e tantos outros. É só você pegar lá na tabela periódica e ver quem são os sais minerais, certo? Fontes. Encontramos eles na água, nas frutas, nos legumes, nas verduras, nos frutos do mar, no leite e em diversos outros alimentos. Olha aí, né? Repare, frutas, verduras, claro, eu acabei de falar que os minérios, olha, onde foi que vocês podem ter dado isso? Aí só no ensino médio, quando se fala dos tubérculos, né? Da batata. A batata é uma fonte que ela na própria batata, é uma raiz, certo? Ela como é que chama? Não é solidificar, não. O minério vai e fixa nela, fixador, né? A batata é fixadora, né? De algumas coisas que está na terra e dentre eles são os minérios. Então, legumes e frutas, né? Os frutos do mar, que está lá o sódio, muito rico em sódio e cálcio também, né? O sal, né? Então, assim, são fontes bem comuns de sais minerais. Os íons de sódio e o potássio regulam a quantidade de água no organismo, né? É ele que faz essa regulação de entrada e saída de uma célula. Quem quiser pesquisar melhor, quem quiser entender melhor, se não lembra, porque vocês deram em biologia, os íons, quando fala da célula, osmose da célula, né? A questão da entrada e saída dos íons de sódio e os íons de potássio. Além de atuar nas funções do sistema nervoso e na contração muscular, tudo no nosso corpo é sais minerais para facilitar, para induzir, né, para favorecer. E aqui, algumas fontes de cálcio, aí você tem aqui o leite e os derivados, a soja, o brócolis, as folhas escuras, como é no caso o couve. Ou seja, gente, existem assim, nós temos na nossa natureza vários alimentos ricos em nutrientes, que não há necessidade da gente comprar medicação para não ser como eu. Lá atrás não fez, quer fazer agora, infelizmente só agora usando uma complementação vitamínica, um suplemento vitamínico, certo? Agora a gente fala da água. Parece besteira, não é? Mas se não tiver ela, nenhum nutriente vai para lugar nenhum. Água é vida. H2O, ela é vida. Nós precisamos dela, certo? Então, a água é uma substância química, cujas moléculas, né, 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, né? Já falei, cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. É abundante no universo, inclusive da Terra, pelo menos era, né? Onde cobre grande parte de sua superfície e é o maior constituinte dos fluidos dos seres vivos, ou seja, nosso corpo basicamente é líquido. Basicamente é água. Certo? Então nós precisamos dela. Grande quantidade do planeta, pelo menos, era de água. Há muitos anos atrás, eu vi uma vez uma história que a gente ia chegar um tempo que a gente ia precisar comprar água, e isso já está acontecendo. Nem toda água que desce na nossa torneira, ela é saudável. E aí muita gente usa o recurso da compra da água mineral. Certo? Então é preciso que nós tomemos consciência por
por conta... Peraí, gente, 2 minutinhos. João. Pega ali aquela água que tem lá na mesinha do santo pra mim, por favor. Peraí, gente, que eu pedi um pouco de água para meu filho. Né? Falando de água, a gente precisa. Mas eu, como diabética, eu preciso muita água e eu tenho um mau costume de não beber. Aí a voz começa a querer falhar. Peraí que já voltou ao normal. Desculpe. Eu vou deixar ela aqui. Certo, gente? Vamos lá. Vamos devagarzinho. Tá indo. Então, veja só. E hoje nós estamos vendo a necessidade que nós temos de uma água pura. Para que uma água seja considerada um nutriente saudável, ela precisa, primeiro, ser transparente, ser inodora, ou seja, livre de odores, insípida. Insípida, não ter gosto. A água não tem gosto. Você veja, é algo tão básico que nunca a gente possa passar pela cabeça que a gente vai ter necessidade dela. Certo? Então é necessário que ela tenha uma qualidade e ela tem nutrientes. Ela brota e com o brotar, ela traz minérios. Até a água da chuva, ela é rica. E a água, ela possui nutrientes. Certo? Onde foi que eu parei? Aqui. A água é uma substância extremamente importante para a manutenção da vida no planeta, que não é só do ser humano, não. A planta precisa da água. O animal irracional precisa da água. Ninguém vive sem água. Você pode até viver sem a comida, mas sem água ninguém vive. Ela faz parte do corpo de todos os organismos vivos. Transporta substâncias. Tudo no nosso organismo, além do tecido precisar, para que qualquer nutriente chegue a um tecido, precisa da água. É o nosso transporte universal. Certo? Daqui a pouco vocês vão ver que até a temperatura do nosso corpo necessita de que tenha água para que haja um equilíbrio térmico. Então a água é imprescindível à vida. Água é vida. Aqui. Ela faz parte do corpo de todos os organismos vivos, transporta substâncias, garante a realização de diversas reações químicas, além de ser considerada o solvente universal. É ela que dissolve meio mundo de substâncias, em virtude de sua capacidade de dissolver outros compostos químicos. Quando você está suando no calor, por que se pede tanto que se beba muito líquido? Porque a perda de líquido é muito grande. E o líquido que você está perdendo através do suor é água. Então a importância dela é estúpida. Ela é tão importante que, para que os outros nutrientes se façam importantes, precisa dela. Quais são as funções dessa água que a gente tanto está falando e dando ênfase a ela? Transportar nutrientes e gases. Servir como meio de transporte de reações dos componentes orgânicos, ou seja, ela tem que estar ali dentro imersa para tudo acontecer. Eliminar secreções pela urina e fezes, ela que está ali. Participar do equilíbrio de eletrólitos. Vocês vão ver quando estiver no hospital a importância que você tem que ter para fazer o controle que a gente chama hidroeletrolítico ou controle de eletrólitos, ou seja, a quantidade de líquido que você ingere com a quantidade de líquido que você coloca para fora. Nem você pode colocar mais, nem pode colocar de menos. Se você ingere uma quantidade, vamos supor, você ingere 500 ml de água no dia. 500, pronto.
Você coloca para fora só 10 ml. Significa que você está retendo muito líquido. E aí pode acontecer os edemas, você ficar inchadão. Já se você ingere 500 ml de água no dia e vai eliminar 1.500 ou 1.000 que seja, ou seja, você está eliminando mais do que o que está ingerindo. Vai causar em vocês a desidratação. Então é complicado essa questão do líquido. É importante que as pessoas... E assim, gente, eu sempre bato nessa tecla, e aí qualquer nutricionista pode dizer isso a você. Fazer valer o líquido água. Suco não é bom? Suco é bom. Água de coco é bom. O suco é maravilhoso. Mas olha, a água é melhor do que todos eles. Apesar dela estar presente na composição desses líquidos que eu falei para vocês. Mas a água é importante que você ingira pelo menos 2 litros. 2 litros. Olha, a ciência fala em 2,5 litros, né? Eu acho que durante o dia você colocar 2 litros já está de bom tamanho, ou até 1,5 litro, já está de bom tamanho, né? O fato é que você precisa ingerir líquido e precisa eliminar de uma forma equilibrada. Compor fluidos que lubrificam as articulações. Nosso corpo possui líquidos, né? Possui determinadas... vocês, em anatomia, devem ter falado no líquido sinovial, que é um lubrificante das articulações, e a composição dele é de água, certo? É como se a água, se você não ingere, no carro não bate o motor, tem um lugar específico do carro que você pega e coloca água. Ora, se o carro, que é algo material, mecanicamente ele precisa de água para não bater o motor, que dirá a gente? Participar da regulação térmica. Nesse ingerir e eliminar, você regula a temperatura interna do corpo, que é de aproximadamente 37 graus centígrados, certo? Espera aí que meu filho está aqui em pé olhando para minha cara, eu quero saber o que é. Não motor não. Olha, ele está me dizendo isso aqui, vou informar ele que ele não sabe. Existe um compartimento... Não, senhor. Não, senhor. Inclusive, ela esquenta demais. É para justamente equilibrar a temperatura do carro, viu? É que ele não sabe, tadinho. Estou dizendo. O fato é, gente, que a água, se para o carro ele é excelente, para a gente não vai ser diferente, certo? Então, assim, a regulação térmica, é por isso que no verão o seu organismo requer uma quantidade de líquido, de água, um pouco maior, certo? Não espere sentir sede. Beba água. Quais são as necessidades? Normalmente, 2,5 litros de água diários, foi o que falei na estante, são necessários. A gente até que acaba bebendo, viu? A gente acaba bebendo. São necessários para os indivíduos adultos que levam vida sedentária e vivem em condições de pequenas variações normais de temperatura ambiente. Essa quantidade pode variar dependendo da composição do alimento que você ingere todo dia, certo? Da quantidade de refeições que você ingere, da temperatura externa, foi o que eu disse, no verão a gente requer mais quantidade de líquido, umidade e grau de participação de atividade física. Repare que o jogador de futebol, toda hora ele chega ali pertinho da lateral do campo e ele pega uma garrafinha de água, tanto bebe quanto joga no corpo, né? Você vê aí nessas competições de corridas aí pela rua, fica sempre o pessoal ao lado com os copinhos de água para poder dar, porque sabe que você correndo, você está suando demais, está perdendo líquido e você pode entrar em exaustão. Né? Exaustão, até o superaquecimento. Eu não sei se vocês lembram, não sei, porque tem muita gente nova, mas quem é mais da minha idade, tem uma dessas Olimpíadas que uma criatura terminou toda torta, o que é aquilo? Ela teve insolação, ela teve superaquecimento, ela teve problemas musculares, ou seja, ela teve problemas sérios. Né? Eu não estou dizendo que foi por uma deficiência de líquido, mas ela teve perdas. E eu tenho certeza que a perda do líquido, a perda de líquidos corpóreos, favoreceu aquele drama que ela viveu nas Olimpíadas. Certo? Fontes de água, alimentos sólidos, líquido de um modo geral, quebra dos lipídios, carboidratos e proteínas, ou seja, a quebra deles precisa da água para que isso aconteça.
Geralmente as frutas, legumes e verduras apresentam grande quantidade de água, principalmente se forem aquelas frutas tipo abacaxi, melancia, certo? Que além das vitaminas é muito rica em água. O limão, a laranja, a acerola, né? Eu falei logo no início abacaxi e melancia, porque eles não precisam de outros recursos. Por exemplo, laranja tem gente que faz suco, bota água e açúcar, né? O limão precisa da água e do açúcar, né? Mas abacaxi, melancia, você chupa e você não precisa de nada, né? O quantitativo, a porcentagem de líquido que tem no interior dela já é muito grande, certo? Manteiga, óleos, carne, chocolate, biscoito tem pequena quantidade, certo? Vamos lá. Aqui o percentual de água no corpo de um indivíduo. Repare que a quantidade de água existente no feto é maior do que todos, né? E ela aí, à medida em que ela vai se tornando adulta, vai chegando para a terceira idade, vai chegando para a velhice, o quantitativo da água vai diminuindo. Já visto, se você pega uma pessoa idosa, você vê a questão da hidratação da pele, é visível, né? O ressecamento e o enrugamento, o processo de desidratação da pele é que faz esse enrugamento, esse ressecamento da pele. Então, você tem 100% no feto, ele é água pura, ele está imerso em água, está sendo formado. O bebezinho tem 80%, o adulto 70% e o idoso 50%. Então, é lógico que a importância da ingesta de líquido vai ter que ir crescendo até chegar à fase da velhice, ok? Bom, esse é o nosso último slide, né? Que coloca aqui o percentual de água. Aí é mais para curiosidade, viu, gente? Percentual de água a cada 100 gramas de alimento. Ele aí coloca biscoito, arroz. É só para que você tenha uma ideia, certo? Olha a melancia, quanto de água tem. Olha o alface, que a gente não dá nada por ele. Não tem gosto de nada. O chuchu. Então, assim, à medida, cada um tem um teor. Próximo vai pedir assim, em prova, depende de o que é que você chama de pedir em prova. Claro que eu vou pedir que você me diga a porcentagem de água no mel de abelha. Não vou querer. Mas eu vou querer que você me diga, que você tenha consciência de que entre a melancia, vamos supor, e eu não ia colocar entre a banana ou a manteiga, porque está muito óbvio. Certo? Mas, vê aqui, João, que é isso. Eu iria colocar entre a melancia e o alface. Para que você tenha essa noção de quem tem mais líquido, certo? Colocaria entre a banana e o espinafre, assim, certo? Para que você tenha uma noção de quem tem mais, colocaria uma relação para que você dissesse quem tem mais. Então aí é mais a curiosidade, tá bom? Olha, esse foi o último slide de vocês, certo? Vocês sabem perfeitamente que eu estou colocando no aplicativo, assim que acabar aqui, um teste. Vou avisar. Eu vou deixar esse aviso no Zap e vou colocar aqui. Olha, não é para nota. Vou repetir. O teste que eu vou colocar no aplicativo não é para nota. É uma atividade, é um exercício que lá vai colocar uma nota. Mas por que então, que vai colocar uma nota, mas eu não vou computar? Eu estou colocando um teste desse tipo para que vocês exercitem para o dia da prova. Para quem tem problemas, porque eu já percebi que tem muitos alunos que estão com problema no aplicativo. E esse problema, gente, tem que ser resolvido, certo? Vocês precisam resolver. Então, eu vou colocar um teste lá, que é uns 10 questões, né? E que quando vocês terminarem de fazer, ele vai liberar a nota de vocês. Ou seja, vai ser, olha, deu 80, significa que você tirou 8. Deu 50, tirou 5. Ou seja, para vocês exercitarem como é que responde, como é que a nota chega, quando é que abre, quando é que trava, porque vai ter um limite. Vai ser de 8 às 9. Pronto.
Quando der 9 horas, não adianta você ir 9h01, porque não vai conseguir entrar, certo? Então, voltando a lembrar, 8 horas vai ser liberado um teste no aplicativo. Não é obrigado a fazer todo mundo, faz quem quer. Agora, quando acontecer a prova, que vocês... Ô, prova eu não consegui fazer porque eu não soube fazer, mas teve o dia de você fazer o teste. E você não fez porque não quis. É no dia da prova que vocês vão querer resolver problema? Não. Ok? Então, eu vou liberar lá para que vocês façam e comecem a ver, a reconhecer como é que vai funcionar a prova. Certo? A nota vai ser liberada, mas não vai ser computada. A nota vai ser liberada, mas não vai ser computada. A nota vai ser liberada lá no aplicativo, mas não vai ser computada. Deu para entender? Pronto. Tá bom? Um beijo no coração de vocês.